Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham neste sábado, 19 de novembro de 2022. Está no ar o programa Análise. Nós vamos juntos até às 11h30. O Análise tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha ser demais. O programa de hoje tem na técnica o Eduardo e o Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN, na 93.5 FM, ou pela TV Diário, nos canais 26 e 526 da NET, também pelos players no nosso site ou aplicativo do grupo. E, a partir da próxima semana, o programa fica também disponível no YouTube do Grupo Diário. E no programa de hoje, nós vamos tratar sobre o Mês da Consciência Negra, trazendo o contexto histórico, desafios e leis para a população negra em Santa Maria e no país. E para a gente aprofundar mais sobre esse tema, participam conosco a repórter Ariane Lima. Bem-vinda, Ari. Bom dia a todos os ouvintes e também quem nos acompanha pela TV Diário. E também a nossa convidada especial de hoje, a advogada e coordenadora jurídica do Movimento Negro Unificado, integrando a Comissão de Ética Nacional do Movimento, a Isadora Bispo, que também é presidente da Associação Aradudu. Bem-vinda. Obrigada, bom dia ouvintes, bom dia a todas e todas, muito bom estar aqui. O prazer é todo nosso, obrigado pela disponibilidade de vocês. Bem, então no dia 20 de novembro de 1695 morreu Zumbi dos Palmares, líder quilombola brasileiro. Desde então, nessa data, o país celebra o Dia da Consciência Negra. E em todo o mês de novembro ocorrem ações para relembrar o protagonismo da luta dos ex-escravizados por liberdade e também gerar a reflexão para as questões raciais. Eu pergunto então para vocês, para a gente iniciar, qual a importância de se ter uma data alusiva que sirva para a gente refletir e também trazer as questões que precisam ser avançadas no nosso país? Começa? Pode ser, Isadora. Então, na verdade, a consciência negra ela tem vários eixos, mas o eixo principal de ter esse dia não é apenas para a população negra, e sim para como toda a população, toda a sociedade brasileira tenha consciência da participação da população negra na edificação do país. Eu pergunto aos ouvintes e a todas e todos, se não fosse a população negra aqui, como é que seria o Brasil, né? Grandes construções, grandes avanços, sempre teve a presença da população negra. E essa consciência é justamente para trazer o questionamento. Bom, se nós temos uma população negra tão pulsante, por que ainda acontece os maiores índices de vulnerabilidade social atingem essa população? Por que essa população ela é cerceada de várias coisas, de vários direitos? Né? Então, a consciência negra ela é ela vem num contexto muito amplo, né, de consciência social, de que sim, existe uma negritude no Brasil. Queres complementar? Eu acredito que nesse ponto da consciência negra é muito importante, que a gente sempre ouve em todos os anos, o mais importante é a consciência humana. Mas, na verdade, nós estamos falando em um espaço no qual a gente precisa entender a nossa história e que o outro entenda que sim,
há as diferenças. Não se trata de consciência humana, que é uma coisa que a gente não precisa considerar aqui, mas sim de entender que existem sim diferenças em diversos patamares, em diversos aspectos entre a população branca e entre a população negra, e nisso a gente vê a partir dos privilégios, reconhecer esses privilégios. Então, o dia 20 de novembro, ele tem essa questão da morte do Zumbi, que foi um grande líder e que tinha essa ideia de um país livre, de um país onde as pessoas negras estariam no mesmo patamar do que as pessoas brancas, mas hoje a gente dá uma continuidade à luta justamente pensando que a gente precisa ter consciência do quanto a nossa contribuição é importante, como disse a Isadora, mas acima de tudo as pessoas não negras, de que elas vivem em privilégio. E isso está assim em diversos pontos que não envolve apenas o econômico, mas muitas vezes o social e até mesmo o emocional em diversas situações. E aí a gente fala de representatividade, de outros pontos que nos levam muito a questionar a forma como a gente vive e até mesmo da onde a gente tira as forças para continuar fazendo as coisas que a gente faz, tentando avançar da forma que é possível. E só complementando assim, pegando esse gancho que a Adriana trouxe da consciência humana disso, né? Eu acho que nós vivemos numa sociedade que ela não está tão evoluída a esse ponto. Porque como se pode ter consciência humana que se ainda mata em detrimento da cor da pele do outro? Então não tem como falar da sociedade de uma consciência humana se a humanidade ela ainda não tem, né, a consciência desse processo de igualdade. E aí sim a gente tem que falar de consciência negra. Certo. Também é importante, né, a gente trazer uma contextualização histórica, né, de como desde da abolição, né, até chegarmos aqui. E durante 354 anos houve escravos negros no Brasil. Conforme uma espécie de censo realizado por Dom Pedro II, em 1872, foi estimada uma população de 10 milhões de pessoas, em que 15,24% eram escravos. Há 134 anos, em 1888, a escravidão no país, então, foi proibida pela princesa Isabel. Contudo, né, o processo de abolição da escravatura não foi nada simples, né, desse modo. Existia todo um contexto econômico que dominava naquela época, então não é o fato de se proibir a escravidão que ela iria deixar de existir, né? Porque essa mesma população, esses 15% que já existiam, eles, quando a escravatura foi abolida, eles não receberam nenhum tipo de garantia do Estado do que aconteceria com eles, né? Nem ações de políticas públicas em seu favor, nem nada. Então, a maioria teve que procurar, né, empregos em casas de pessoas brancas que também não queriam, não tinham, muitas eram contra a própria abolição, né? Então, eles tiveram que ocupar espaços, né? Então, muitos saíram das senzalas e foram para locais periféricos, né? As próprias favelas hoje são o maior exemplo de onde a comunidade teve que ir se instalando, porque não havia nenhum incentivo, né, naquela época. Seria isso, Isadora? Sim. Na verdade, a gente tem que falar inicialmente do contexto de reparação. Isso é muito importante. Porque se nós analisarmos hoje, diante da legislação que nós temos, né, se a gente parar para pensar, eu costumo falar dos crimes hediondos. E você comparar com aquela época, você vai ver que a população negra ela passou por todos os crimes hediondos, considerados hediondos, né? Principalmente a tortura, né? Foi um povo que foi traficado, né? A questão do tráfico humano, né, muito latente. É importante a gente trazer esse contexto histórico, porque a história ela que vai moldar as estruturas do país. E a estrutura do Brasil, ela foi forjada numa estrutura racista. Porque ao pegar a população negra, tratar como escravizada, tratava também o negro como uma espécie de coisa ruim. Ou seja, seu cabelo é ruim, seus traços são ruins, os negros fedem, a equiparação com o macaco que nós vemos até hoje nos campos de futebol, né? Então a gente está falando de um contexto que preparou uma estrutura racista. E essa estrutura racista, mesmo com a tal dita abolição que nós não comemoramos, né? Porque ninguém fala como é que foi o 14 de maio,
né? O 14 de maio, a fome ainda estava na barriga e eu ainda estava sendo discriminado pela cor da minha pele. E aí nós, do Movimento Negro, falamos assim, qual foi a reparação que o governo brasileiro, né, ele deu com essas pessoas e com essas famílias que passaram anos e anos tendo os direitos dela, né, retirados. Né? Então aí nesse contexto a gente tem que começar a pensar nisso, que isso vem e cria essa base, né? Que vai dar sustento à pirâmide social, onde nós vamos ter lá em cima o homem branco, depois a mulher branca, aí depois a gente vai chegar lá cambaleando, né? Nós vamos ter o homem negro e por último a mulher negra. Sim, porque a mulher negra, essa de todos esses males, é a que mais é penalizada. É a mulher negra, que é símbolo de objeto sexual, né? É a mulher negra que são, em grande maioria, as líderes de família, né? Que não tem ninguém de apoio para criar seus filhos. E é esse contexto histórico, né? Que nós não temos motivo para comemorar, e sim questionar o porquê. Enquanto cidadãos brasileiros, nós não tivemos reparações. Porque se um cidadão comum deveria o quê? Você pediria indenização. Se alguém te agredir, tu vai lá e contesta. Não, eu quero ser indenizado. Qual foi a indenização que nós demos para a população negra? Muito pelo contrário. A gente precisa lembrar, inclusive aqui na nossa região de Santa Maria, que a gente tem os descendentes de italianos, de alemães, de imigrantes. E a população negra também foi imigrante dentro do Brasil. Então a gente não tem essas terras, não temos essa questão de estar louvando a cultura dentro do Rio Grande do Sul. Bem pelo contrário, o nosso próprio hino diz que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Como se os lanceiros negros que estavam em luta tivessem que morrer e eles não fossem dignos de tudo isso. Então a gente vê um contexto de racismo, especialmente no Rio Grande do Sul, onde estamos inseridos, e que nos últimos dias a gente teve também, né, a notícia sobre o Seu Jorge, que foi discriminado após um show, sofreu um caso de racismo. Então a gente vê um retrato que mostra que o negro no Brasil, dando os passos que for, tendo a questão econômica que for, vai continuar sendo maltratado, vai continuar sofrendo preconceito, e tudo isso vai estar dentro do seu dia a dia, das questões de aceitar ou não esse tipo de tratamento em um país que é altamente miscigenado, mesmo que a gente não utilize muito esse termo, e que precisa estar, né, sempre acreditando e trazendo à tona todas as culturas que tem. Eu acho muito interessante que a gente falou da questão da estética do negro, do cabelo não ser bom, da boca não ser bonita, dos olhos. E agora a gente vê toda uma questão estética que justamente é vendida por muitas empresas como uma boca mais carnuda, os olhos maiores, um cabelo mais crespo, com mais volume. Tudo isso vem do nosso povo e em determinados momentos foi tirado da gente. E aos poucos tu vê essa valorização surgindo e crescendo, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas como a Isadora disse, a gente não tem muito o que comemorar, porque nós estamos sempre lutando e sendo questionados pelo porquê estamos lutando. Como se a forma como o cenário se encontra estivesse muito bom para a população negra. Como se eles estivessem nos fazendo um favor. Sim, e a própria... a data, né, da consciência negra, ela, como vocês estão falando, não é para se comemorar, é para se trazer à tona as questões, é onde se ganha um espaço maior para que então essas questões sejam faladas e trazidas, para que seja feita uma reflexão sobre o processo como um todo, né? Com certeza. E dentro desse contexto do ano inteiro, é oportuno nós falarmos da Lei 10.639. Né? O que o movimento negro entendeu? A Lei 10.639 é aquela que obriga o ensino e estudo da história, né, africana em sala de aula, né, de África em sala de aula. E aí, por que isso? Por que disso? Porque, assim, nossa formação, ela foi extremamente eurocêntrica. Quando nós iríamos aprender a história do nosso povo, nós estávamos aprendendo do nosso povo, e nem como escravizado, vinha nos livros, mas vinham como escravos. Então, como é que isso está implicando na formação de crianças negras e não negras? Na criança negra, ela ia trazer uma baixa autoestima, e na criança não negra, ia dizer assim, seu povo só tem esse espaço aqui. Então, a gente falar de uma lei que tem que trabalhar o ano inteiro, e a gente está falando de processos formativos, a gente tem que começar a debater que nós temos que formar uma sociedade antirracista.
E isso tem que começar desde lá do início. Sim, não deveria ser necessário existir uma lei impondo isso no currículo escolar, porque foi algo que aconteceu, é a realidade da época, onde já devia ser abordado sem ter uma lei que mas para além espaço, né? Mas para além da realidade também trazer o contexto também belo do que tem o continente africano, né? Como um todo, como é a produção agrícola, como é a formação intelectual. Veja que lá em 1700 os pigmeus já faziam parte cesariana, né? E ninguém fala disso. O primeiro médico a fazer uma cirurgia de gêmeas siamesas foi um negro, né? E isso não é falado. Então é para que essa criança e essa escola e essa formação também veja o potencial da população negra. Sim. Até porque a gente precisa trazer outras representatividades para o nosso povo que estejam longe do que é passado na televisão, no que é passado nas notícias, ou muitas vezes do que é dito dentro da sala de aula. Eu tive a oportunidade de cursar o curso de letras na Universidade Federal de Santa Maria, e muitas vezes nos nossos textos vinham livros em que a escravidão era romantizada, em que a gente ouvia do próprio professor em sala de aula que não era uma aula para criticar o que já foi escrito, porque naquela época era correto e a gente tem que estudar essa literatura da mesma forma. Mas eu, enquanto indivíduo negro, me sentia muito ofendido em enxergar isso, porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, uma mulher negra com roupa branca sendo babá de crianças brancas, e a gente abre um livro da história e encontra a mesma foto. Então, não existe uma grande mudança desse período que está sendo retratado ali em 1800 e pouco dentro de um livro da história, e que é colocado como algo normal, algo cultural, e hoje essa realidade da mãe que tem que sair em plena pandemia, largar seus filhos para ir trabalhar, porque a patroa precisa que ela esteja lá cuidando dos filhos dela. É um retrato que a gente tem muito comum no Brasil, e a gente precisa falar porque às vezes os livros, a literatura está romantizando isso e colocando como correto. E a gente precisa dizer para as nossas crianças, para as nossas mulheres, para os nossos homens negros que não, que existe outra realidade e que a gente precisa ser visto de uma forma retratada mais positivamente atualmente. Acho que as redes sociais e até mesmo a internet têm contribuído nessa visibilidade, porque a gente tem a oportunidade de ter um retrato melhor a partir de vários youtubers e influencers, de uma realidade em que o negro é protagonista e é um protagonista pleno, e não um retrato de alguém que um dia achou que deveria escrever sobre essa história numa visão muito tranquila. Até é importante a gente enfatizar que o Brasil é um país onde a gente vê muitas novelas na época da escravidão. E é algo assim que você, em algum momento, acaba só vendo os atores negros ali como negros escravizados. E por que a gente tem essa cultura? Será que na Alemanha a gente tem muitas novelas falando sobre o Holocausto, por exemplo? Fazendo as pessoas relembrarem isso, retratarem isso como se fosse algo comum? Agora até, claro, a passos bem lentos, mas algumas mudanças a gente observa em questão de propagandas também com pessoas negras, questão das próprias novelas, filmes, enfim, onde o personagem protagonista hoje é negro, mas em sua maioria tem o estereótipo, né, como você falava ali, da mulher negra como babá, como empregada doméstica, com cargos de menor importância, né, na sociedade. Também tem, claro, as questões dos próprios brinquedos também, né, na infância de vocês. Eu não recordo de ter tido uma boneca negra, nem de ver bonecas negras. Hoje já se tem, ainda poucas, né? Mas também tem todas essas questões. Então a criança, ela já cresce, né? Fazendo associações onde ela não se reconhece, né? Até a própria, agora, personagem da Pequena Sereia, né? Que teve questionamentos e várias questões, né? Onde a própria, um relato que eu vi era de uma criança negra que tinha visto, mas como que ela era negra, a sereia. Então são pequenas coisas que precisam muito avançar, porque são pequenos passos, né? Dentro do pequenos todo. passos, só que ainda nós temos o interesse econômico, no fundo. A mesma coisa que ocorreu em 1695 acontece agora, né? Nós hoje temos um mercado internacional, né, empresarial,
que está dialogando sobre essa forma das empresas serem politicamente corretas, né? Então, aquelas empresas hoje, e isso eu falo como advogada que estava participando de um congresso, né, empresarial, hoje, empresas que não discutem o debate de igualdade racial, de equidade desses cenários, ela não vai conseguir avançar também. Então, há um interesse econômico. Então, uma coisa não é 100%, né? O fato de você ter bonecas negras, porque nós temos um apelo, né, via mídia, enfim, mas é para constar, né? A gente quer que a coisa, ela tome uma proporção que seja automático, não seja sem essa forçação de barra e sem esse interesse econômico. Seja naturalizado isso. Porque acaba que nós ainda estamos sendo mercadoria. Entendeu? Vamos colocar lá. As pessoas pegam, eu tenho que usar o turbante, tenho que colocar aquela mulher ali, mas não se aprofundou que aquele turbante tem uma história ancestral daquele povo. Então, usam por usar porque o mercado pede. Então, não há muita diferença de 13 de maio de 1695 para 16 de novembro de 2022. Né? Os interesses econômicos, eles comandam ainda a sociedade. Sim. Outra questão que a gente conversava também antes de entrar no ar, dá pra gente falar ainda desse bloco, é a questão das mortes, né? Das mortes das pessoas negras, né? Das pessoas negras em virtude, né, de serem negras, né? Tem vários casos. Gostaria que a Ariane falasse um pouquinho, né, como a gente estava trocando essa ideia anteriormente. Bom, vem justamente desse momento em que a gente fala que não houve um preparo, não houve uma reparação para a população negra que, após um período longo da escravidão, recebeu a alforria. A gente vê que naquele momento que não houve uma preocupação em dar uma terra, em dar um emprego, em dar um gado, também não há preocupação com a morte dessas pessoas. E isso eu acredito que vem até do tempo do navio negreiro, em que os nossos vinham muitas vezes e por algum tipo de doença ou algum problema eram jogados no mar. Eu acho que é uma sensação nesse momento muito parecida, porque a gente vê, até mesmo falando na questão midiática, na qual é a minha área, durante a faculdade, o meu TCC foi voltado a Cláudia Silva Ferreira. Quantos colegas negros tu tinha, Ariane? Não tinha. Era só eu numa turma de 30 alunos. Isso também é importante, né, da gente sempre trazer e abordar, porque daí a pessoa visualiza realmente a realidade, né? Exatamente. O que realmente é. E aí, dentro da faculdade, a gente tem que trabalhar algumas temáticas que estão no nosso entorno, que a gente tem algum tipo de envolvimento. E naquela época, eu me lembro ali em 2014, 2015, eu quis falar sobre o caso da Cláudia Silva Ferreira, que em alguns jornais era retratado como o caso Cláudia, e em outros era retratado como a mulher arrastada. E no meu TCC... Só para quem está nos ouvindo em casa, que provavelmente não vai lembrar, mesmo depois tu vai contextualizar isso, como que foi esse crime dela? A Cláudia é moradora do Rio de Janeiro. Em um momento em que ela saiu, enquanto auxiliar de serviços gerais, saiu para buscar pão para os filhos e sobrinhos, ela foi vítima de uma bala perdida da polícia militar. E no momento em que eles encontraram ela, ao invés de seguirem um procedimento que é colocar no banco de trás a pessoa, junto com 2 policiais, eles colocaram ela no porta-malas do Camburão. E nisso, quando eles passavam por uma grande rodovia, passando num quebra-molas, a porta do porta-malas abriu e o corpo da Cláudia caiu. E acabou sendo arrastado por mais de 250 metros, mesmo com as pessoas avisando. Que foi isso, mais ou menos? Agora, exatamente, 2013, acho que 2013. 2013. Tá, só para contextualizar. Foi uma época em que a gente via muito matéria saindo, festa dos gêmeos da mulher arrastada acontece nesse sábado, esposo da mulher arrastada sofre, entre outros termos que são muito ofensivos, que são altamente desumanos para quem acabou de perder um ente querido para um órgão do governo. Então, a gente não falou na época sobre, nas mídias, né, sobre a desmilitarização da polícia, mas deveria ter ocorrido esse diálogo. E se entende-se, dentro da minha pesquisa, que não ocorreu por se tratar de uma vida negra que foi perdida, apesar de ser uma questão ligada ao governo.
A representação dentro desses jornais trazia uma ideia de apagamento, esquecimento da história daquela pessoa, porque quando tu fala da Cláudia, tu leva em consideração a idade dela, a família dela, quem são os pais, quem era o pai, quem era a mãe, quem era a avó, onde ela morava, o que ela significava para aquelas pessoas, a importância da vida dela, a importância dela no mercado de trabalho, tudo que de alguma forma te humaniza, te torna uma pessoa importante, uma pessoa que merece ter a vida respeitada. E nesse caso, as representações, as narrações que se tinha, tiravam e destoavam totalmente de um cenário onde a gente precisa, sim, lembrar dos nossos. Então, na minha pesquisa, eu trouxe o fato de que a mulher arrastada, se você coloca no Google, você encontra mais de 25 mil resultados que levam a casos diversos de mulheres arrastadas, e não necessariamente ao caso da Cláudia Silva Ferreira. E Ari, eu vou ter que te interromper porque estourou o tempo do nosso bloco já, tá? Agora no próximo daí a gente continua, você finaliza daí a pergunta então que eu te fiz, né, sobre as mortes e sobre o que tu nos traz sobre o teu trabalho de conclusão de curso. O análise vai para mais um intervalo e nós já vai para um intervalo, aliás, e já volta. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 19 de novembro. O Análise tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais.
E você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha ser demais. Aqui conosco, a repórter Ariane Lima e também a advogada Isadora Bispo. Nós seguimos conversando sobre o mês da consciência negra, mas não somente sobre a data, né, de 20 de novembro, mas sobre toda a contextualização do povo negro, tanto aqui em Santa Maria quanto no país, de modo geral. A Ariane, então, ali no finalzinho do bloco, nos trazia a questão da morte, né, de uma mulher negra que foi arrastada, que ficou conhecido como o caso da mulher arrastada, né? Então, gostaria que a Ariane concluísse o que ela nos trazia e fizesse o comparativo também com o outro caso, né? Onde a abordagem foi totalmente diferente. É isso, né, Ari? Exatamente. Eu, na época, falei sobre o caso João Pedro, não acabou entrando no TCC em si, porque se trata de um caso de um jovem de 8 anos, uma criança de 8 anos, branca, que foi arrastada em um bairro nobre do Rio de Janeiro. E naquela circunstância, esse crime foi cometido por 2 jovens com 15 e 16 anos, negros, que tentaram um assalto, e aí a mãe, na tentativa, tentou tirar essa criança e ela ficou presa pelo cinto de segurança. Naquela época, teve todo um diálogo sobre a maioridade penal. Aqueles jovens deveriam ser punidos pelo crime, por terem tirado a vida do João Pedro, que tinha apenas 8 anos. Mas no caso da Cláudia, a gente vê que há uma grande diferença, e não é apenas pelo fato de ser uma criança, porque a gente tem a Ágata, que morreu de bala perdida, que vinha saindo de um curso de inglês. A gente tem vários jovens, várias crianças hoje em dia, várias mulheres até mesmo grávidas, que perderam a vida pela mão do governo, que justamente deveria manter, né, fazer a manutenção dos nossos direitos, e infelizmente faz parte de um plano que pode ser considerado genocida. É um termo que a gente sempre utiliza porque as porcentagens são muito altas no Brasil da morte de indivíduos negros. E eu me lembro que, na época, ao dar essa justificativa sobre o comparativo dos 2 casos, muitas pessoas disseram que era coisa na minha cabeça, que é uma coisa que a gente ouve muito. Mas, na verdade, não. A gente precisa falar dessas narrativas que trazem a história, que humanizam, que dão uma ideia do quanto a gente precisa continuar lutando por essas pessoas dentro da sociedade, porque todo mundo tem um significado para alguém. E como a gente falava no intervalo, como é que ficaram os filhos da Cláudia, que eram chamados de o filho da mulher arrastada em alguns lugares? Como é que é o psicológico dessas crianças hoje? Como é que é a vida dessas crianças? Eles perderam a mãe. Ela também cuidava de sobrinhos. Esses sobrinhos perderam a tia, que era o sustento, que era o amor, que era o carinho, o apoio. A gente precisa trazer essa humanização para essas histórias que vem do povo negro, porque muitas vezes esse trabalho não é feito. Sim, e vários outros crimes também, né, que a gente acompanha, né, na mídia de modo geral, acontecem pelo fato de a pessoa ser negra, porque é a primeira associação que fazem a alguém suspeito, né, é pela cor da pele. Né? Ainda é assim, não adianta dizer que não, porque os fatos estão aí, os números estão aí que provam, né? E muita gente atribui também ali toda a questão do aumento da própria criminalidade, onde mais negros estão também, né, nesse índice. Ao que, Isadora, você que também é do meio jurídico, né, além de ser uma mulher negra, entende do porquê esse aumento da própria criminalidade, tá, associada à população negra? A gente também tem que ver os contextos da população negra inocente que continua nos cadastros, que são presas indevidamente, né, e que estão lá, né,
nos cadastros, né, das delegacias, enfim, e não saem, entendeu? E às vezes as pessoas, por toda a vulnerabilidade social, não têm condições de arcar, né, com um advogado para estar cuidando daquele caso, e elas ficam ali anos e anos. Né? Então aí a gente está falando de um contexto de criminalidade e que coloca a população negra, mas tem todo esse contexto racial. Eu hoje, como mulher negra, né, eu ando com todas as notas fiscais na minha bolsa. Certo? Porque a qualquer momento eu posso ser abordada, né, me questionando se aquilo ali pode ser meu ou não, né? Aconteceu isso com irmãos meus próximos e que são realmente tidos como elemento suspeito. Então nós temos ainda um contexto social que o negro, ele é o elemento suspeito. Há pouco tempo, a formação dentro da própria polícia e tudo mostrava, num dos slides, um cidadão branco como usuário de droga e o traficante, o personagem, era um negro. Então, está introjetado ainda no nosso contexto, né, essa visão da população negra. Por outro lado, aí falando de criminalidade, a gente também tem que lembrar que a questão da violência, ela não se resolve só com a repressão. A gente tem que falar de políticas públicas. A gente tem que falar desde da questão da saúde, do saneamento básico, da infraestrutura, da educação, que é o que vai formar uma sociedade saudável. Hoje, o que está nas periferias ainda comandando? Qual é a voz ainda que um jovem, né? Infelizmente nós temos a maioria negra lá dentro, tá tendo de comando. É do próprio traficante. Nós não temos um programa de governo que está ali todos os dias dando oportunidade para aqueles jovens, de estudo principalmente. Nós temos, inclusive, os próprios professores desmerecidos e a gente vai entrar numa bola, né, contínua de descasos sociais que vai dar nessa criminalidade. E, infelizmente, por todo o contexto que a gente já falou aqui, a população negra que vai ser atingida. Então, a gente tem que começar a falar de criminalidade, mas a criminalidade, ela não está desassociada de um contexto social. Porque aí tira a responsabilidade de governantes, né, e achar, e aí vai começar, vai piorar, porque vai ficar a perseguição maior em cima da negritude, né? E aí eles não vão fazer a parte que tem que fazer. Você experimente, e só para ser breve aqui, um exemplo é acordar, eu vou dar de cara com bueira a céu aberto dentro da minha casa, eu não tenho o que comer, eu não tenho passagem para ir para a escola, né? E aí eu vou ter que ficar ali na minha comunidade fazendo o quê? E aí eu vou assistir televisão, aí tem aquele lado daquelas novelas dos adolescentes, dos jovens ali na TV, que vai contar com tênis bonito. Eu sou jovem em processo de formação, né? Também vou querer aquilo ali. E por que eu não tenho? Como a gente trouxe ali, né, no primeiro bloco, desde quando foi abolida, não foi oferecida políticas públicas, e assim se seguiu e se segue, né? Onde, claro, algumas coisas evoluíram, mas muitas não, né? E principalmente na questão racial. Eu gostaria também, Isadora, que você explicasse pra gente a questão da diferença entre a injúria racial e o racismo, né? Que são termos que o que a gente mais ouve falar e que, em relação quando dizem a pessoa negra e ao preconceito. Então, eu gostaria que tu trouxesse essas explicações. Felizmente, nós avançamos dessa pauta. Há um tempo atrás, a injúria racial estava na categoria dos crimes contra a honra, né? Você injuriar alguém, um negro fedido, né? Você estava verbalmente ali agredindo. Só que essa agressão, a partir do contexto que vai, como é que se diz, mexer com uma comunidade negra, provocar um incômodo numa comunidade negra, trazer aquela comunidade negra para uma situação de inferioridade, né? É um contexto coletivo, você está provocando o racismo, porque você entende que aquela pessoa, pelo fato dela ser negra, ela não tem que estar ocupando aquele espaço, ela não tem que estar ali, então você está cerceando ela o direito dela, e aí é racismo. Então o STF, há pouco tempo, começa a entender, né, que a injúria racial, ela está dentro do crime de racismo, porque o crime de racismo é essa negação de direito, de espaço, pelo fato da pessoa ser negra, né? É disso que a gente está falando. Mas hoje a gente trabalha a injúria já nesse ambiente amplo,
porque vai incomodar, porque vai provocar, que vai dar consequências psíquicas, né, para a população negra. Por exemplo, teve um jogo de futebol no Rio Grande do Sul, onde uma menina chama o jogador de macaco, né? Nós não vemos essas agressões com outros jogadores. E toda uma comunidade negra, ela é atingida, né? Então, isso é crime de racismo. Ela estava entendendo que aquele rapaz ali, ele não deveria estar ali. Então, a injúria dela, né? Ela está sendo ofensiva a ponto de discriminar e dizer que aquele cidadão, ele não poderia estar ali. Até em 2012, teve também a lei conhecida como Lei Geral da Copa, né, onde proibiu a utilização de cartazes, bandeiras, símbolos, sinais, mensagens ofensivas que estimulassem a discriminação nos locais oficiais. Essa discriminação, no caso, ampla, né, não específica, claro, a pessoas negras, né, mas esta lei de 2012 não quer dizer que ela seja cumprida, né? Porque entre o que existe da lei e a fiscalização, o que acontece é bem diferente. Né? Até porque nós temos históricos dentro do futebol, que é uma área também que eu adoro, né? Hoje em dia, com as câmeras, muitas vezes facilita até identificar quem proferiu, né, verbalmente aquela ofensa. Sim. Então, né, mas isso sempre foi, infelizmente, tido como comum de acontecer, né, nos estádios. Nós tínhamos estatutos de times que diziam que pessoas negras não poderiam participar. Então, nós temos um contexto histórico também, né, que isso vai influenciar na torcida. Dentro da própria cultura gaúcha, né, nos próprios CTGs, né, no passado também não se era permitido, né, nada. Interessante que isso é uma pesquisa que eu tenho, que foi tema do meu mestrado, que foi sobre os CTGs negros do Rio Grande do Sul. Porque justamente, assim como os clubes sociais negros, que nós temos vários, né, os CTGs também não permitiam. Então, aqui pertinho da gente, a gente tem na cidade de São Cepé o CTG Ronda Crioula, que surgiu por esse motivo, e em Caçapava, o Clareira da Mata. Sim, sou de lá. Tu é de lá. Então, foi meus 2 objetos de pesquisa e mostravam. Então, eles não poderiam nem olhar. Aliás, se tivesse bons músicos negros, eles tocavam o baile e depois eles iam embora. Se eles quisessem dançar, aproveitar, eles não poderiam ficar. Né? E isso é de 1974 e 78. É muito pouco tempo. Exatamente. A gente tem que lembrar que nessa questão dentro do futebol, por exemplo, para que o jogador negro fosse aceito em determinados times, ele tinha que usar pó de arroz. E muitas vezes ele tinha que pintar a própria pele para estar ali. E aí, naquele momento de correria, de suor, acabava se revelando muitas vezes, dependendo, né, que aquele indivíduo era negro. Então, até a gente ter esse avanço no Rio Grande do Sul, e aí eu, enquanto colorada, preciso dar o voto, né? Porque a gente tem não apenas o Saci como um símbolo simples da cultura brasileira, mas pelo fato de ser o primeiro time a ter aceitado indivíduos negros, jogadores negros, sem nenhum tipo de truque, sem nenhum tipo de maquiagem. Isso fala muito sobre a nossa luta, sobre a forma como a gente tem os nossos jogadores hoje em dia com uma postura antirracista e estimulando isso dentro do futebol. Porque não é pelo fato de que é comum que aconteça que é correto. E muitas vezes as pessoas que estão ali, e a gente precisa considerar, ser jogador de futebol é uma profissão. Aquela pessoa está ali trabalhando. Muitas vezes ela vai ouvir coisas que vão afetar ela e para não envolver o desempenho dela, ela vai seguir jogando, ela vai continuar no jogo, mas o que acontece depois? É isso que as pessoas precisam entender, não apenas no mês de novembro, mas durante o ano todo. O que acontece depois com a pessoa que sofre racismo? O que acontece depois com a pessoa que ouve aquelas ofensas? Ela começa a questionar totalmente toda a realidade dela, porque no momento em que ela estava numa caminhada tranquila, achando que estava fazendo a diferença, de fato fazendo a diferença, essa questão é colocada novamente em jogo, é questionada novamente em jogo. E onde encontrar esse apoio, essa associação? Por isso que é tão importante a gente falar da importância do surgimento do movimento negro. É um espaço onde você entra, você fala o que aconteceu e você encontra apoio, porque são pessoas que passaram por situações muito semelhantes, muito iguais, e aprenderam de alguma forma a lidar com isso, não para se enclausurar em um espaço como eles querem, como os racistas querem, mas sim para poder voltar mais forte e encontrar mais espaço. Lembrando que o movimento negro, o próprio MNU, ele surge em 78 nas escadarias de São Paulo, movimento nacional, né? E você perceba que esses movimentos, eles vêm antes da Constituição de 88, né? Nós temos toda a nossa legislação, nossos direitos fundamentais, esse debate, ele é muito recente,
né? Então nós temos ainda pessoas que acreditam, né, que está naqueles locais de privilégios porque tem que ser assim mesmo, né, que tem que funcionar daquela maneira, né? Então o movimento negro, quando ele começa a trabalhar, ele começa a dizer, então aí uma das coisas, até nos antecipando aqui no debate, da consciência negra, é trabalhar a autoestima do nosso povo. Porque isso foi tirado. Sim, eu não me vejo. Eu ia perguntar, né, para vocês também em relação a isso, né, a própria autoestima e a aceitação, como a gente já falou, da própria cor da pele mesmo, do cabelo, né, de várias outras questões que eu não posso aqui dizer, né, porque não vivenciei, porque sou mulher branca, mas vocês com certeza tiveram, né, que enfrentar esse tipo de coisa, né, desde a infância, acredito, né. Então, também gostaria que vocês trouxessem isso para quem nos acompanha, né? Então, essa questão da autoestima, né, do nosso povo, não que o nosso povo não se ache belo, certo? Mas, para você ter um emprego, você tinha que se encaixar em padrões sociais. Até pouco tempo, esse ano ainda, uma farmácia estava dizendo que a menina deveria estar andando com o cabelo escovado, maquiado. Sim, como se fosse uma normativa ali para contratação, né? Vazou um áudio. Isso. Então, assim, para uma mulher negra, por que não o black power dela, né? O cabelo crespo dela pode ser usado daquela maneira. E por muito tempo foi feito isso. Eu, como nordestina, e aqui falando do Rio Grande do Sul, né? Eu, na TV brasileira, eu só via a Xuxa. Eu não sabia, inclusive, a identidade negra que tinha no Rio Grande do Sul, que é muito grande. E isso não era falado, né? Mas esse era o padrão social, né? Então, isso afetava, né, a nossa população, porque aí o padrão de beleza era outro. Quando nós temos vários no Brasil, mas o padrão de beleza não era o nosso padrão de beleza que a gente tem, que é dessa miscigenação que a Ariane falou, né? Que vem de vários povos, mas sim de um único povo. E por que disso? E isso vai culminar lá nessa questão da autoestima, porque aí eu era forçada a alisar o cabelo, as minhas tias usavam ferro no fogão, e tinha várias queimaduras para ter o cabelo liso, cremes, produtos fortíssimos para fazer aquele processo. O homem negro também, ele acaba se escondendo, né? E aí ele não queria, às vezes, muitas vezes, ter relacionamentos com uma mulher negra, porque não era sinônimos de status social, né? E tudo isso vai movendo, né, um processo de que a nossa população começa a estar com a autoestima baixa. Sem falar também na questão da própria sexualidade associada à mulher como um todo. Sim. Mas, principalmente, a mulher negra também, né? Sim. Visto ali da própria questão. Eu vou trazer um pouquinho, né, para a questão do mercado também. A gente tem que levar em consideração que hoje a gente tem os cabelos crespos aí sendo bem cuidados, mas há pouco tempo atrás o mercado não nos enxergava como consumidores. A população negra não era consumidora. E aí tu não achava creme para cabelo crespo e cacheado, não achava maquiagem pro tom de pele. Agora a gente vê essa grande dificuldade de tu encontrar um tom que senta com o teu tom de pele. Em alguns lugares, em farmácias, são em mais estabelecimentos. De 12 tons, né? Exato. Tu não encontra. Ou a própria, enfim, cor da pele. Cor da pele não existe. O lápis cor da pele, né? Como algo tão universal, e a gente ensinar isso. Esse lápis cor da pele remete muito à infância, porque aí tu pedia o lápis e a pessoa te enxergava e te entregava o lápis, e aí tu olhava e dizia, essa não é a cor da minha pele, uma das lembranças que eu tenho da infância. Mas essa questão do mercadológico, de tu entrar nos lugares e tu não encontrar uma coisa que senta com a tua pele ou que senta com o teu cabelo, é algo que a gente fala como se fosse muito antigo, mas ainda é bem recente. E aí na década de 70 ainda, o próprio movimento negro, com os blocos afros, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os clubes sociais negros, fizeram toda uma campanha lá em Salvador. A gente tinha campanha como era o Mais Belo dos Belos, né? Que tinha um bloco que ia pra rua, vamos se vestir com a nossa identidade, com as nossas características, vamos mostrar que a gente também é bonito, né? Que esse povo tem uma história para contar também, que não é essa que eles querem contar, né? Que a atual sociedade quer contar. E aí começou a se fazer um trabalho de autoestima com essa população, né, desde a década de 70, para que principalmente as mulheres, elas levantassem a cabeça e dissessem, não, eu posso estar aqui, eu posso estar nesse espaço, posso estar sorrindo, não tenho que baixar a minha cabeça. E a mulher negra, a gente tem os sinônimos, assim, palavras pejorativas, né, mulata, né, é descendente de mula.
Entendeu? Então, o corpo da mulher negra, ele era só para o sexo. O homem negro também, a visão do reprodutor, né? O homem negro, símbolo sexual. Inclusive, o dos homens negros nas taxas, quando a gente vai ter indicador de estupro, o primeiro a ser indicado é um homem negro. Porque isso está no imaginário, né, social. Então, a gente começou a trabalhar essa questão da consciência. E essa consciência social, né, é que a população negra também tem esse lado, que é belo, que é bonito, que a gente tem que estar. Por que eu, advogada, né, de matriz africana, eu não posso usar o meu turbante? Eu sou questionada se eu entrar aqui nos fóruns de Santa Maria com um turbante, por exemplo. Tem colegas que com certeza vão me olhar dos pés à cabeça, mas como eu tenho um trabalho, né, que vem lá dos meus pais, da década de 70, de autoestima, eu me considero, sou a única filha que tenho formação de nível superior, né, isso é importante a gente falar, né, não gostaria de falar sobre isso não me deixa feliz, muito pelo contrário. Nós temos mais 2 minutinhos, então antes de você concluir... Após você concluir, também gostaria que tu falasse um pouquinho da Associação Aradudu, a qual você integra. Tá. Então, a gente tem esse grande problema, né? Por isso que a gente luta por uma questão de autoestima, por representatividade, mas, de fato, sem esse viés mercadológico que a gente traz aqui, né? Que é a moda. Nós não somos moda, nós somos seres humanos. Vamos estar aqui todos os dias, nós temos ancestrais e temos um futuro que são os nossos filhos, netos, enfim. Em relação à Associação de Arte e Cultura Negra Aradudu, ela começou com um coletivo onde Ney Dogun, né, que foi um ícone em Santa Maria, que muito lutou contra o racismo, a discriminação LGBT fóbica que tinha na cidade. A gente tinha um cenário cultural que não tinha artistas negros, né? Não tinha artista negro sendo remunerados da forma como deveria ser. O artista negro sempre tinha que estar lá, dando uma canja, dando uma palha, e não tinha o cachê. Enquanto artistas não negros recebiam seus cachês. Então a gente queria estar enegrecendo, preteando, escurecendo a cena, né? Nos juntamos, e aí esse corpo, Ará significa corpo, e Dudu, negro, em Yorubá, foi formado justamente para a gente começar a debater esses cenários de Santa Maria. Com o passar do tempo, nós percebemos, mas não só na parte cultural nós devemos atuar. Nosso povo ainda está com fome, nosso povo ainda está morrendo, né? E daí veio a formação da Associação de Arte e Cultura Negra Aradudu, que hoje a gente tem um trabalho junto com a ONU Mulheres, né, que já se tornou até internacional referência, que a gente vem dar esses subsídios, né? Olha, nosso povo precisa de formação, nosso povo precisa de qualificação, nosso povo está precisando de psicólogo, apoio jurídico. E para quem quiser participar, se informar como funciona, tens o contato da associação? Sim, é só nos procurar na página do Facebook, /Aradudu. E no Instagram também tá @AraduduSM, que pode entrar em contato por ali, que a gente vai dar todas as informações, está sendo postado, onde a gente estava em festa, porque o Ney Day foi agora reconhecido como evento oficial do município de Santa Maria, né? E está na 6ª edição já o Ney Day, que como na África do Sul tem o Mandela Day, a referência de Santa Maria era o Ney Dogun e se tornou o Ney Day. Então, a gente tem todas as movimentações que estão lá na página, pode conferir, pode seguir lá. A gente teria muito mais coisas, né, para falar. Também tem uma programação ainda que já vem acontecendo aqui no município, envolvendo várias instituições, né, do movimento negro também, prefeitura. Ainda tem também coisas a acontecer até o final do mês. Podem conferir também lá na página do Diário, tem a programação certinho do que tem para acontecer por esse mês ainda. Então, o análise deste sábado, 19 de novembro, vai ficando por aqui. A gente falou sobre o mês da consciência negra, né? Tentamos, no curto espaço de tempo, trazer um pouco da parte histórica e entrar mais, né, nos diversos temas, né, que perpassam pela questão da consciência negra e da população negra. E tivemos aqui conosco a repórter Ariane Lima, que fugiu um pouquinho da parte da redação do impresso, que ela é responsável pela editoria de saúde, né, Ariane? E também a advogada coordenadora jurídica do Movimento Negro Unificado e que integra também a Comissão de Ética Nacional do movimento e também presidente da Associação Aradudu, a Isadora Bispo. Muito obrigado pela participação de vocês duas, tá?
E o programa Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30, aqui na Rádio CDN. Fiquem agora com o Central CDN.